Duas greves, né, estiveram na pauta no jornalismo dessa semana. Duas empresas públicas envolvidas e duas situações em que administrações bolsonaristas e o seu ultra neoliberalismo destrói o tecido, né, das empresas públicas. E uma situação muito parecida, se não igual, envolvendo-as. A questão é que me parece que o sindicalismo perdeu força de fato e o neoliberalismo ganha força o tempo todo, apoiado, claro, pela grande imprensa, que cobre esses fatos sempre, né, da mesma perspectiva. Pois é. No ar, a primeira edição do Em Pauta. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este canal. Eu sou Noé Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui no Falando de História. Este é o Em Pauta, o nosso programa de sexta-feira, sempre às 18 horas, que resgata ou que tenta trazer aí uma reflexão sobre um ou dois ou mais fatos importantes, né, que estiveram presentes no noticiário ao longo da semana. E desta vez nós vamos falar, né, sobre a situação da Companhia Carris Porto Alegrense, uma empresa, né, de quase 200 anos de história, uma empresa, né, que começou com os bondes puxados a burros e que, né, depois viraram os bondes elétricos, enfim. Depois hoje, né, ela é uma empresa de ônibus, né, pública, né, foi uma empresa pública, né, uma empresa importantíssima, fundada nos tempos de Dom Pedro, inclusive. E nós temos a CPTM também, né, que é uma empresa pública de transporte metroviário do estado de São Paulo. Trabalhadores das duas empresas fazem greve para protestar contra a questão, né, das suas privatizações. E aí a gente percebe duas coisas. O noticiário, quando cobre, né, esses fatos, sempre favorável à privatização e sempre colocando, né, a população contra o funcionário público, contra o trabalhador brasileiro, porque o funcionário público é um trabalhador, tanto quanto o trabalhador da iniciativa privada. Então, quando se fala, né, efetivamente da greve da Carris em Porto Alegre, é óbvio que as pessoas vão aparecer, as pessoas que são os passageiros que estão na rua esperando os ônibus que não vão sair, porque, né, há um movimento de greve. E então, né, há a questão sempre de criminalizar, né, o movimento grevista, né, dizendo, né, como se as pessoas que estão fazendo greve, elas querem, né, sacanear a população. Não, a população é que está sendo sacaneada, né? E houve então um leilão, né, daquilo que compõe a Carris, né? E essa empresa foi comprada, né? Essa empresa pública foi comprada por uma empresa privada aqui da Grande Porto Alegre, que já está abocanhando um monte de empresas e praticamente ela está dominando quase que 70% da Grande Porto Alegre e agora, né, a princípio também dominando, né, uma boa parte do transporte público de Porto Alegre. É lamentável a privatização da Carris, porque é uma empresa que ela tem uma identidade com a história de Porto Alegre. Ela é uma empresa histórica, ela é uma empresa de quase 200 anos, privatizada pelo Sebastião Melo, né, que, aliás, é muito alinhado ao Bolsonaro. E a CPTM, né, em que também o senhor, né, Tarcísio quer privatizar, né, a todo custo, vendendo, né, o resto, né, da malha ferroviária
porque a FIPASA já foi vendida, foi incorporada à rede ferroviária anos atrás, agora, né, o restante da malha ferroviária, que é o transporte mais curto, vamos dizer assim, que está na mão da CPTM, vendendo essa empresa também, privatizando, porque é um mito, né, de que se privatizar resolve os problemas, e não é assim. Nós temos, né, que pensar que há funções que o Estado deve fazer. E aí tem uma discussão rasteira, porca, imunda, né, rasa dos privatistas de plantão, né, que são os bolsonaristas, a maioria são privatistas, né, e nós temos também aqueles que também acham que tudo tem que ser estatizado. Nem tudo tão estatizado, nem tudo tão privatizado. Eu não penso que é por aí o processo. Mas os trabalhadores dessas empresas têm direito de protestar, até porque são os seus postos de trabalho que estão em xeque. E se há aquele que está sendo prejudicado porque o ônibus não está chegando na sua parada, há aquele que também conduz esse é um trabalhador. E esse trabalhador não está sendo valorizado, porque sempre que há um movimento de greve de professores de educação pública ou de funcionários de qualquer outra área, da saúde, da segurança, enfim. Segurança até não se pode, nem se pode fazer greve, mas enfim, quando há uma paralisação de serviços públicos por funcionários públicos, a grande imprensa tem sempre um papel, né, de sempre querer criminalizar o movimento grevista. E, bom, meus caros, eu não acho que vai ser a solução para São Paulo a privatização da CPTM. Até porque a privatização do setor ferroviário, a gente já tem a amostra de que não deu muito certo. Haja visto que o transporte de cargas hoje ela é bem inferior ao tamanho do que um dia já foi. E essas empresas somente exploram o trecho, só visam o lucro e não constroem nada para este modal. A mesma coisa, né, com a questão da Carris, que foi uma empresa já, inclusive, considerada uma das melhores empresas de ônibus do Brasil. E, infelizmente, Porto Alegre perdeu muito o sucateamento dessa empresa. Né? Assim como houve a privatização aqui no Rio Grande do Sul da Corsan, que foi uma empresa fundada por Leonel de Moura Brizola, vendida por uma Kombi pelo senhor Eduardo Leite. A privatização, né, sempre é um. Os defensores têm aquela ideia de que o Estado tem que ser mínimo, porque ele tem que investir na saúde, na educação e na segurança. Mas vai chegar um tempo que eles vão chegar a dizer que também não é importante nessa área. E aí talvez a que se ter, né, não a existência do Estado, mas que nós sejamos comandados e mandados de fato por corporações privatistas, privadas, o que seria, né, de veras, né, uma tragédia realmente. Eu penso que a gente tem sim que tirar a delegação do Estado em algumas coisas, mas em outras não dá. E o serviço de transporte é um serviço que pode ser, ficar à mão do Estado se tiver gestão, porque assim como na iniciativa privada, na iniciativa pública também tem que ter gestão. A gestão, ela é uma só. Ou você sabe gerir os recursos, ou não, você não sabe se você pode ser um bom gestor na área privada ou na área pública. Maus gestores tem em todas as áreas. Corruptos tem na área pública, mas também tem na área privada. E vide o caso que nós temos um escândalo envolvendo as americanas. Mas isto, né, alguns não falam, porque, como dizia Brizola, há os interesses. O que resta dizer é que o sindicalismo brasileiro ele vem perdendo força cada dia que passa. E é o título que eu coloquei aqui, né, nessa live, né, nessa nossa situação aqui, nesse nosso vídeo, nesse conteúdo especial de sexta-feira, é que efetivamente nós temos, vamos dizer assim, uma situação de enfraquecimento no que tange, né, uma cultura de criminalizar toda e qualquer, né, ação e movimento em defesa, né, do sindicato. Por quê? Porque nós temos, né,
um neoliberalismo dominante, um neoliberalismo que sufoca as relações trabalhistas, as relações, né, de luta por melhores recursos, as relações de luta do trabalhador, de respeito ao trabalhador. Por isso que as reformas, né, tanto da Previdência como da, da, da Previdência como a reforma trabalhista, sempre privilegiam retirar do trabalhador e manter cada vez mais os bolsos cheios, principalmente de uma elite rentista. Não mais uma elite que produz alguma coisa, mas uma elite rentista. Então nós temos hoje um processo em que o neoliberalismo ele está fazendo como um ácido que vai corroendo tudo em sua volta. Lamentável, né? Lamentavelmente é o que está acontecendo. Fica a nossa solidariedade aos trabalhadores da Carris, aos trabalhadores da CPTM e a nossa revolta, a nossa repulsa, né? O nosso sentimento de ojeriza a esta imprensa que alimenta cada vez mais a narrativa neoliberal. Enfim, é o que nós podemos dizer neste momento.